já sei pra onde vou. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso culto de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre perdão. Antes de mais nada, eu quero passar a palavra para nossa irmã Rosana Pacheco, que vai ter uma palavra de oração e nos conduzirá a Deus nesse momento. Rosana, está contigo. Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, eu daqui, você daí, mas juntos entoaremos cânticos de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Filipenses capítulo 4, versículo do 4 ao 7, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e nós iremos orar nessa hora. Pai Santo, Pai Celeste, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós continuamos a Te adorar, independente da situação. Pedimos ao Senhor, guarda o nosso coração de pecar contra Ti, Senhor. Guarda as nossas mentes. Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Que possamos, meu Pai, juntos nessa hora e em todas as horas, louvar ao Teu nome da forma que Tu mereces. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Ró. Deus te abençoe. Gente, como é que você está vivendo esses dias de isolamento? Quero dizer para você que mesmo com todo o isolamento que você está passando, Deus não está deixando você sozinho. O momento de isolamento traz para a gente algumas sensações. A primeira delas é de que não vai passar. É óbvio que é uma sensação mentirosa. Vai passar sim. Teve dia para começar, tem dia para terminar. O segundo sentimento que o isolamento nos traz é a sensação de que ninguém se importa comigo, Deus evaporou, Deus não está nem aí para o meu problema. É uma outra sensação equivocada. Certamente, o isolamento não vai conseguir nos impedir, nos distanciar do amor de Deus. O Deus que te ama com isolamento é o Deus que te ama sem isolamento. O Deus que te ama no dia da bonança é o Deus que te ama no dia da tribulação. Firma o teu coração nesse propósito, nesse sentimento de que nem nada nem ninguém vai te separar do amor de Deus. Toma o isolamento como um momento de reflexão, de meditação, um momento de releitura da própria vida, porque certamente sairemos desse período muito melhores do que entramos, tá bom? Quero agora que nós sejamos conduzidos a Deus através de um louvor, e quem vai nos conduzir nesse louvor é nossa irmã Leisiane. Tá contigo, Leisiane? Vida a te entregar.
Que bom, Deus te abençoe, minha irmã. Gente, nós vamos agora ter uma palavra de oração. Eu queria que você aí, junto do seu familiar, na sua casa, desse as mãos uns aos outros. Que nós estejamos agora pedindo a Deus, antes de tudo, que Ele aplique ao nosso coração a palavra eterna dEle. Vamos também orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Vamos orar pelos países mais atingidos por essa crise. Hoje, Itália, Espanha, Estados Unidos. Vamos pedir a Deus que abençoe a nação brasileira e que, mais uma vez eu peço, estejamos abertos ao que Deus tem a nos dizer. Oremos. Pai querido, nesse momento, meu Deus amado, eu peço que o Senhor visite cada lar que está me ouvindo, cada coração, Pai, que está neste momento, vendo a minha imagem, ouvindo o som que procede dos meus lábios, que o Senhor alcance vidas através desse vídeo, desse estudo, que o Senhor traga a Tua paz a corações aflitos, que o Senhor traga o Teu consolo àquele que está desesperado, desalentado, desorientado. Que o Senhor traga, Pai amado, nesse momento, o refrigério que só o Espírito Santo do Senhor pode nos trazer. A Tua paz, Pai querido, excede todo entendimento. Nós não temos paz apenas nos dias bons. Nós também podemos ter paz em dias maus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Igreja Presbiteriana do Caminho, a cada membro dessa igreja, aos líderes dessa igreja, às crianças, aos idosos. Abençoa os idosos que porventura estejam nas suas casas, isolados, aflitos. Abençoa também, Pai querido, os profissionais de saúde da nossa igreja, do nosso país, da nossa cidade. Muito obrigado por esses guerreiros valentes, Pai. Ser conosco nesse momento é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu falei, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre perdão. Vocês sabem que dos nossos cultos, talvez aquele que seja o mais movimentado, mais cheio de suor, de vida, de expressão, é o culto do domingo de manhã da Escola Bíblica Dominical. É o culto onde a gente bota para fora aquilo que está dentro, onde a gente bota para dentro aquilo que Deus quer que internalizemos. Então, eu vou logo de início dar uma introdução bem rápida de tudo que nós vimos até agora. Vocês lembram que nós falamos que o perdão é a base da criação. Antes de haver luz, houve perdão. A cruz veio antes da luz. Deus perdoou e é por isso que Ele criou. E Deus criou porque Ele perdoou. Deus se propôs a nos perdoar antes mesmo de nós termos sido criados. O perdão antecede a criação. Nós falamos também que, em virtude disso, nós não podemos nos dar o luxo de dizer que não vamos perdoar. Perdão não tem a ver com sentimento. Foi um outro postulado que nós falamos. Quando nós somos feridos, o nosso sentimento é atingido. Para ser perdoado ou para perdoar, o que nós precisamos fazer é atitude. Perdão é atitude. Eu perdoo. E a expressão do perdão está, sem sombra de dúvida, em tratar com bem aquele que nos fez o mal. Se você já trata bem aquele que te magoou, é sinal de que você já o perdoou. Então, sem mais demoras, o primeiro tópico da nossa revistinha, que é a lição de número 4, certo? Página 14 da nossa revista, nós vimos que, ainda que não mereçamos, Deus nos concede o seu perdão.
o autor da revista utiliza a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, onde ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Cristo estava reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Se você perdoar quem merece, seu perdão carece de graça. Perdoar quem não merece é o perdão que procede de Deus. Muitas pessoas falam assim: eu não vou perdoar porque o que fulano fez foi muito feio, foi muito grave, ele não merece perdão. Quem fala assim não entendeu a sua condição de homem ou mulher pecadora ou pecador diante de Deus. Não entendeu o perdão que lhe foi concedido por aquele que estava reconciliando consigo o mundo, Jesus Cristo. Quem pensa assim tem um perdão previsível, humano, terreno. Perdão divino é perdoar a quem não pode dar em troca. Perdão divino é perdoar o imperdoável. Vocês estão lembrados dos vídeos que nós fizemos citação, que tem até na revista, o vídeo daquela menina judia que perdoou um soldado alemão nazista. Tem também um vídeo aí de um jovem que perdoou o pai que assassinou a sua própria mãe. Acho que ele é até pastor, salvo engano. Então, o perdão divino é o perdão que procede de um preço alto. O preço do perdão não pode ser mensurado em coisas, porque aí não é perdão, é troca. Perdoar o que é fácil não é exercício de gente que tem a divindade em si. O perdão de Deus foi um perdão imensurável. É um perdão sem medida, nem de largura, nem de profundidade, nem de altura. O perdão da divindade é um perdão que transcende a racionalidade humana. Quero destacar também uns textos aqui para a nossa meditação nesse momento. O texto da primeira epístola de João, capítulo de número 1, 8 e 9, 2 e 1. Eu quero ler para você, acompanhe comigo, por favor. Primeira epístola de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O capítulo 2, logo adiante, versículo 1 e 2, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que João está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu quero dizer para você que tem uma vida santa, mas é óbvio que você vai cair e vai escorregar. Todavia, se alguém pecar, não é o fim do mundo. É um novo recomeço, porque nós temos um advogado. A palavra advogado aqui é parácletos, aquele que se coloca do lado. Toda vez que eu peco, tem alguém do meu lado dizendo o seguinte: pecou, errou, mas o meu sangue o lavou, o regenerou, o purificou. Quem faz isso é Jesus Cristo. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ou seja, o justo perdoa. Por que que o injusto não vai perdoar? Foi o justo que morreu e perdoou os injustos. Então, nós precisamos entender que o perdão de Deus vem para gente como eu, que não merece. É por isso que toda vez que eu perdoo quem não merece, eu estou mais parecido com Jesus, assimilei o caráter do Filho de Deus. Segundo lugar, a nossa revistinha aí já na página 15, diz assim, ó:
Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. É uma sequência. Presta atenção. Se Deus perdoou a quem não mereceu, que era eu também perdoarei a quem não merece, que é o meu próximo. A consequência de eu perdoar o meu próximo é porque eu creio e eu entendi que Deus me perdoou. Tá vendo aí, crente? Você que diz que não vai perdoar, tem alguma coisa errada nessa cadeia, nessa lógica da ação de Deus em sua vida. Quando você diz que não vai perdoar, você está dizendo o seguinte: eu não sei o que é perdão, eu não sei quem é o Deus que perdoa e eu não fui perdoado. Então, a consequência natural de ser perdoado, sendo eu pecador perdoado pelo justo, é eu perdoar a meu irmão que é pecador, que nem eu. Aqui cabe aquela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, vós também sereis julgados. Jesus contou essa parábola, a parábola do nosso texto, que é aquela parábola do credor incompassivo, quando ele respondeu a pergunta de Pedro através da extensão do perdão. Versículo 21, Pedro perguntou assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus falou: Pedro, infinitas vezes, 70 vezes 7, por infinitos motivos. O desdobramento da história é chocante, como nós vamos ver mais adiante no versículo 28 a 34. O servo recebeu perdão de 10.000 talentos, mas ele não quis perdoar 100 denários. Ou seja, há na humanidade, e aqui está dizendo respeito a mim e a você, que nascemos de novo, uma incongruência básica. Como é que eu fui perdoado de tão grande dívida e não vou perdoar a meu irmão que pecou? Por pior que tenha sido o pecado, nunca se compara ao pecado que foi feito contra o justo, que foi o meu pecado. Independente, meus amados, independente de nós entendermos, de nós aceitarmos o que a pessoa fez contra nós, nós precisamos, antes de tudo, refletir no que Deus fez por nós. Então, nos ajuda muito saber o seguinte: quando estivermos diante de alguém que devemos perdoar, alguém que nos causou uma dor, uma mágoa, alguns até causam de propósito, sabendo o que está causando, e causam recorrentemente, costumeiramente. Então, nós precisamos parar e pensar o seguinte: o que essa pessoa está fazendo comigo se assemelha ao que eu fiz e ao que eu faço contra Deus? Porque o Deus que mandou eu perdoar 70 vezes 7 é o Deus que me perdoa 70 vezes 7. É o Deus que me perdoa 7.000 vezes 7 milhões. É o Deus que me perdoa infinitamente. Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Efésios 4:32 nos diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto não termina assim: como Deus em Cristo vos condenou, ou vos julgou, ou vos amaldiçoou. Eu devo perdoar como eu fui perdoado. Quem foi perdoado tem capacidade de perdoar. O texto de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 13, nos fala o seguinte: Colossenses 3:13.
Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Se você tem uma queixa contra alguém, assim como Deus te perdoou, assim também perdoai vós. A reciprocidade aí é a seguinte: não é nem a reciprocidade, é um encadeamento lógico de ação. Se eu entendo que fui perdoado, eu também perdoarei. Último tópico da nossa apostila. Infelizmente, nesse culto virtual não dá para a gente ter aquela discussão acalorada, que às vezes faz a gente até fugir um pouco do tema, e é legal que isso ocorra em alguns momentos. Mas o último tópico da nossa apostila, queridos, está aí na página 16. O autor da lição diz assim: o indivíduo perdoado deve aprender a perdoar a si mesmo. Grandes causas que levam as pessoas a frequentar consultórios psiquiátricos, de psicólogos, de profissionais da saúde mental, repousa justamente numa culpa não extirpada do coração. Não estou falando aqui que a gente deve ter aquela noção de culpa secularizada, né? O sujeito tem uma vida desregrada e um profissional diz que ele deve se eximir dessa culpa sem mudar o comportamento, sem arrependimento. Eu estou falando aqui daquela culpa que é uma culpa que foi gerada por uma falha da pessoa. Ela pode ter até pedido perdão a quem ela ofendeu, só que ela não teve ainda a introspecção do perdão para si própria. Ela acha perfeitamente normal perdoar alguém, mas ela tem uma autocomiseração, tem uma baixa autoimagem tão grande que ela não consegue perdoar a si mesma. Ela não consegue ver Deus como Deus perdoador. Ela enxerga Deus como Deus acusador. A gente sabe que quem acusa não é Deus, mas trabalho de acusação não é do irmão, trabalho de acusação é do cão. É o diabo que acusa. Muitos irmãos estão querendo desempregar o diabo, deixar o diabo sem emprego. E nessa época de crise, nem o diabo pode ficar desempregado. Não tome o lugar do diabo. Quem acusa não é você. Quem faz acusação é o cão. Quem acusa é o inimigo das nossas almas. Quando você acusa alguém, você está fazendo o papel do diabo. É por isso que quando eu perdoo, é papel de Deus. Quando eu acuso, é papel do diabo. Porque o diabo é tudo que diz respeito à antigraça. O diabo não dá oportunidade. O diabo não dá uma nova chance. O diabo, ele veio para matar sem perdoar, roubar sem direito de se defender e destruir sem direito de defesa. Então, você já se perdoou? Você já entendeu que o perdão de Cristo na sua vida é capaz de te libertar do peso acusatório da lei? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos? Por favor, Romanos 7, de 22 a 25. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Romanos 7, 22 a 25. Porque no tocante ao homem anterior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o apóstolo Paulo parasse aqui, ele e todos nós ficaríamos com essa culpa pelo pecado habitar em nós, ou por termos feito algo contrário à santidade de Deus para todo sempre. Se esse texto vai até o versículo 24, todos nós estávamos destruídos, derrotados. Mas aí
a misericórdia de Deus é estampada, explode no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, segundo a carne, da lei do pecado. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa dicotomia, essa ambiguidade que todos nós temos, essa natureza pecaminosa e a divina em nós, se nós não entendermos que mesmo os regenerados ainda temos pecado, e nós não entendermos que mesmo com a natureza pecaminosa somos perdoados, nós viveremos a vida toda destruídos, quedados, quebrantados. Levanta a cabeça. Se você errou, saiba que se você já se arrependeu e abandonou o pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e te dá uma nova chance. Levanta a cabeça. Perdoa o teu irmão. Perdoe a si próprio. E entenda que Deus te perdoou. Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento, nós vamos ter uma palavra do ofertório com o nosso presbítero José Américo. Está contigo, Zé. Toma a palavra, querido. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que estou com saudade da amada igreja, que em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Vamos cultuar o nosso Deus na hora dos dízimos e das ofertas. E gostaria de convocaria a igreja para ler o livro de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25, que diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será desendentada. Meus amados, quero convidar a igreja a participar desse ato. Estamos numa situação no qual estamos separados provisoriamente, mas em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Se você tiver seu dízimo, suas ofertas, observe aqui embaixo aonde você deve depositar o seu dízimo e as suas ofertas. Aqueles que não puderem fazer, que guarde em nome de Jesus. Então estarei orando em pró daqueles que são os fiéis no dízimos e das ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por este privilégio de estarmos aqui, ó Deus, com o propósito de louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, que neste momento está separada por um motivo, ó Deus, aonde o nosso adversário invisível está causando terror no teu povo, Senhor. Que o Senhor traga nesta hora, ó Deus, a cura para essa enfermidade, meu Deus. Oramos para que haja, meu Deus, um verdadeiro temor do Senhor, porque a tua palavra diz que um verdadeiro amor lança fora todo o temor, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo, é que nós te oramos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Zé. Para finalizar, quero orar por você, por sua família, por seu coração. Fiquem atentos ao grupo de Zap da igreja. Nele, eu vou alimentar o rebanho e constantemente nós vamos estar recebendo pedidos de oração. É no grupo de Zap que nós vamos dar a agenda das atividades dos cultos remotos, dos cultos virtuais. Oremos todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, por sua palavra. Que o Senhor faça resplandecer a luz bendita do teu rosto sobre nós. Que o Senhor traga consolo aos lares, consolo às casas. Que o Senhor faça em nós o teu querer, Pai querido.
e que o Senhor nos ensine que fomos perdoados e devemos perdoar uns aos outros. Que o Senhor também nos deixe nesses dias em nossos lares, repousando e meditando na Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Até a próxima. Ele me amou tão bem.